Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Vamos falar hoje do exercício espiritual mais elevado de todos, a oração. Existiria meio de nos aproximar de Deus melhor do que esse, através da oração? Existiria algum meio de termos intimidade com o Senhor e sermos cheios do Espírito Santo, maior do que através da oração? Pois a oração foi uma prática observada por todos os nossos antepassados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Pois lá nos capítulos iniciais de Gênesis, diz que já se começou a invocar o nome do Senhor. E assim foi com Noé, e assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, com Josué, passando pelos juízes, até chegar em Samuel, depois passando pelos reis, então chegando no Novo Testamento com Cristo e todos os apóstolos. Entretanto, nós precisamos saber como orar. Muitas pessoas não sabem como dividir a sua oração, como fazer uma oração bíblica. E eu vou aqui dar alguns conselhos muito simples para como você divide a sua oração, como dividir os seus momentos de oração. Eu quero sugerir que a sua oração tem que ter pelo menos 5 momentos, 5 princípios para uma oração bíblica. A primeira parte da oração deve começar com louvor e adoração. Quando você dobra seus joelhos, quando você fecha a porta do quarto, fica a sós com Deus e vai se dirigir a Deus, as primeiras palavras que devem sair da sua boca devem ser palavras de louvor e adoração ao Senhor. Quando Cristo foi nos ensinar a oração do Pai Nosso, que é um modelo de como orar biblicamente, ele inicia assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então é uma oração de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento, as orações de Davi nos Salmos, as orações de Neemias, em Neemias capítulo 9, de Daniel, em Daniel capítulo 9, de Esdras, em Esdras capítulo 9. Eles sempre começam se dirigindo a Deus, mencionando seus atributos, louvando ao Senhor. Eles vão diante do Senhor, exaltando a sua magnificência, a sua glória e a sua grandeza. Assim, a sua oração deve iniciar com palavras de louvor ao Senhor. Exalte Ele, eleve os seus atributos, engrandeça seu nome, louve-o pelas suas obras, pelos seus feitos, pelo seu ser. Diga que Ele é santo, exaltado, grandioso, tremendo, que criou tudo com grande poder e merece toda a honra, glória e exaltação. A segunda parte da oração deve ter no seu conteúdo o agradecimento. Você adora o Senhor, agora é o momento de agradecer. Por que agradecer ao Senhor? Porque tudo que nós temos e que somos vem do Senhor. Nada é de nós propriamente, mas tudo foi nos concedido pela graça do Senhor, de modo que temos que ser gratos a Deus pelo ato de respirar, as batidas do nosso coração, de acordar pela manhã, de ir e vir e voltar vivos para casa, pelas chuvas, pela comida, pelos livramentos. Ou como está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo vai nos dar essa ordem: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então você precisa ter um momento da sua oração em que você vai agradecer ao Senhor. Agradeça pelo seu casamento, pelos filhos que você tem, pela saúde que você tem. Agradeça pelos bens que você possui, pelas honras que Ele te deu, por cada grão de arroz que se apresenta diante de você em sua mesa. Agradeça ao Senhor por coisas grandes, por coisas pequenas, pelos livramentos. Agradeça a Deus por tudo, até pelas coisas ruins ou supostamente ruins, porque o texto sugere em tudo dai graças, até pelas tribulações, pelo sofrimento, pelas provações que Ele impõe. Então tenha um período ali na sua oração e um momento de agradecimento. Terceira fase da oração deve ser dividida agora no arrependimento. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer maneira. Nós pecamos todos os dias, não é verdade? A Bíblia diz que não há um santo só, não há um justo, não há quem não peque. Nós pecamos, somos pecadores. E a Bíblia diz que Deus é santo. Ser santo que significa ser separado, distinto do pecado. De modo que Deus não tolera o pecado. E Abacuque 1,13 diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal.
Então, a terceira fase da oração, eu sugeriria que deve conter o arrependimento, a confissão de pecados. Vá diante de Deus, confesse os seus pecados, aqueles pecados que você se lembra, que foram cometidos e que você tem consciência que os cometeu, confesse-os diante de Deus. Confesse também aqueles pecados involuntários, aqueles que talvez você não se lembre. Apresente-os diante de Deus. Confesse os pecados da semana ou confesse os pecados do mês. Confesse aqueles pecados que você não tratou com eles ainda. Apresente a Deus esses pecados um a um. Talvez existem pecados que você ignorou, que você deixou de lado. Talvez chegou o momento de trazê-los à tona e apresentá-los diante do altar do Senhor, confessar um a um. E depois de confessar, arrepender por cada um deles, pedir perdão a Deus por tê-los cometido. Diga: Senhor, eu pequei, eu fiz, eu transgredi, eu errei com o Senhor, mas eu me arrependo. Vou diante do Senhor confessando cada um desses pecados e pedindo o perdão deles. Então, a terceira fase da sua oração deve conter a confissão e o arrependimento dos seus pecados. Se arrependa até daqueles pecados que porventura você possa ter cometido sem mesmo que você tivesse ciência. A quarta fase da oração é dividida na intercessão. É o momento que você se coloca diante de Deus para orar em favor de algo ou de alguém. É o momento que você vai interceder pelos seus entes queridos, pela nação, pelos povos, pelo mundo. É o momento que você vai se colocar na brecha em oração para orar pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido. É o momento que você vai dedicar a orar pela conversão daqueles que são alvos do seu evangelismo, amigos, vizinhos ou parentes. É aquele momento que você vai estar diante de Deus para colocar a nação quando passa por uma crise ou uma situação de crise em algum local que necessita da oração. É um momento reservado então para apresentar a Deus as necessidades de outras pessoas. E por fim, a oração deve conter a petição. Essa é a mais fácil, mas nem por isso ela deixa de ser bíblica. É o momento que você separa para apresentar a Deus as suas necessidades. A oração do Pai Nosso, o Senhor ensina isso, nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades, porque está escrito: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E também Filipenses 4 diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas necessidades apresentadas diante de Deus por súplicas e petições. É quando você coloca diante de Deus as portas que você precisa que se abram. Orar pedindo a Deus um emprego, orar pedindo a Deus saúde física, orar pedindo a Deus proteção e livramento numa viagem, orar pedindo a Deus que supra suas necessidades alimentícias, que dê condições e recursos para você cuidar dos seus filhos, para que você tenha condições de cultuar ao Senhor, pedir coisas relacionadas às suas necessidades diárias e básicas. Você pode fazer assim. Então, para mim, essa é uma maneira de você ter uma oração bíblica, dividindo ela nessas 5 fases: adoração, gratidão, arrependimento, intercessão e petição. Separe um tempo do seu dia nas suas orações particulares, esteja com Deus a sós no seu quarto, ou, se não é possível, em um ambiente que você possa se concentrar, e tenha esse momento com Deus em oração. Fazendo assim, Deus vai te abençoar ricamente. Meu irmão, não ignore essa prática espiritual elevadíssima. Gaste tempo com Deus, dobre seus joelhos, fique a sós com Deus e Ele te recompensará, te visitará, te encherá do Espírito Santo e você verá muitas respostas, frutos dessas orações. Você tem gostado do dia a dia com Deus? Se você tem gostado, por favor, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que elas desfrutem do conteúdo bíblico. E principalmente, se inscreva no canal, é muito importante para nós. Muito obrigado, Deus abençoe e tenha um ótimo dia.